Fala, gurizada, beleza? Tudo tranquilo? E aí, como é que estamos hoje? Hoje vai ter análise aí de Bitcoin e altcoins. Total 1, 2 e 3 e o Others eu vou fazer uma análise amanhã, mas segue aí para vocês verem algumas moedinhas e deixa aí nas tuas considerações aí, nos teus pensamentos, o que tu acha, o que tu não acha e vamos embora. Fala, galera, tudo tranquilo? Beleza? Como é que vocês estão? Hoje vamos fazer uma análise aqui rapidinha aqui de Bitcoin. O mercado cripto aí deu uma ré nos últimos dias. A gente tem aí algumas zonas para tocar, ainda buscar aí, principalmente nas médias móveis, né? O suporte da média móvel de 21 semanas foi rompido. Né? Esperamos que esse preço aqui feche acima dessa linha, né? Dessa média móvel, que é bem importante. Caso não, ela vai vir buscar essa média móvel de 40, que está bem próximo já, na realidade. Não acredito que vá segurar aqui por muito tempo. Talvez ela venha desabar até aqui esse ponto, ou até aqui, os 106 mil dólares, mais ou menos. Nessa zona aqui também de Fibonacci. Nós temos o 61 de Fibonacci aqui. E aí o que acontece? A gente pode até colocar uma faixa aqui para mostrar uma zona de importância primária, que seria da casa dos 50. Seria da casa dos 50, isso? Dos 50 até o 61. Vou deixar isso aqui em outra cor, verde. Verde, verde, verde. E aí, essa zona aqui é a zona onde está a média móvel de 40. Talvez seja um lugar interessante para o preço vir fazer um reteste aqui até a base de 107 mil dólares, tá? Eu cheguei a comentar isso num vídeo anterior, mas eu não imaginava que o preço talvez viesse buscar essas zonas. Eu achei que ia ser bem menos, eu achei que ia ser aqui nessa faixa aqui do 110, 112, 111 mais ou menos, e ele iria puxar a alta de novo. Então assim, tipo, a gente cancela isso daqui também, cancela esse canal. Eu vou mostrar para vocês um outro gráfico que eu fiz aqui, fiz uma bandeirinha de baixo, basicamente falando. E no mais é isso aqui, deixa eu ver, RSI. A gente não tem nenhuma divergência ainda no RSI, tá? Eu queria ver um fundo mais baixo que o fundo anterior no RSI. Por enquanto isso ainda não aconteceu, porque isso aí já conotaria a reversão de tendência. No gráfico, eu vou mostrar para vocês aqui um outro ponto. Eu tenho umas 3 análises diferentes aqui de Bitcoin em gráficos diferentes, tá? Então, assim, eu acabo deixando pontos de vista diferentes no gráfico para mim poder enxergar melhor, tá? E o que acontece? A gente teve aqui, ó, um pavio abaixo do canal. Então, isso aqui pode ser um teste, voltou para dentro do canal e está trabalhando nessa zona. Essa zona aqui, essas 3 camadas verdes aqui, são esse suporte, o suporte do meio, que tá essa zona aqui também, tá? Esse suporte aqui nessa linha aqui, e esse suporte aqui mais alto. Então, assim, tipo, a gente já rompeu 2 deles, né? Falta buscar esse último aqui embaixo. Talvez a gente consiga até aumentar um pouco mais essa zona, mas não é o intuito agora, tá? Eu acreditava que com o comprimento disso daqui, talvez ele viesse fazer um teste aqui nessa zona aqui da bandeirinha, mas ele simplesmente engoliu tudo e veio para baixo e só queda desde então, né? Eu tinha mostrado para vocês que eu fiz esse canal primeiro, né? Eu tinha feito esse canal central aqui, mas aí depois teve esse ponto aqui, eu resolvi fazer ele para cá. E depois eu aumentei ele para cá, para baixo também. E olha só, ele respeitou aqui nessa zona, né? Respeitou aqui nessa zona, respeitou aqui nessa zona. Aqui não respeitou, simplesmente varou reto e voltou, né? Uma busca aí de liquidez em 2 cantos aí, onde provavelmente tinha muita ordem de stop, né? Stop loss, ou ordem de entrada ali dos compradores e vendedores. E o que acontece agora, né? A gente não pode perder esse fundinho aqui. Se a gente perder os 107 mil dólares, ou aqui, ó, 105 mil dólares, aí a gente vai buscar zonas mais embaixo, que seria basicamente esses suportes aqui, ó, lá na casa dos 100 mil dólares, ou aqui, 98 mil dólares. Tá? Eu não espero que o Bitcoin venha segurar aqui, né? Eu não espero nada, na verdade, o mercado é soberano, ele faz o que ele bem entender. As pessoas entram com as suas apostas e o mercado anda conforme os traders e outras pessoas vão negociando. O único que fica chorando, chupando o dedo, é o holder, que às vezes acaba comprando isso aqui, topo, né? Acaba comprando nas zonas erradas. E convenhamos, né? Não é mais momento de comprar Bitcoin, simplesmente o mercado já está no fim. Aqui vai ser o fim do mercado. Essa zona aqui vai ser basicamente onde o topo vai ocorrer. Se acontecer disso aqui ser um topo duplo e isso aqui desabar e perder os 98, já é bear market, basicamente falando. Né? Aí a gente vai romper a estrutura de baixa, se a gente pegar aqui nos 98, se ele vier cavando até aqui, por exemplo, se a gente olhar no próximo gráfico aqui, ó, se ele vier cavando até aqui os 98, que provavelmente ele vai fazer uma quedinha, vier até aqui, romper isso daqui, acabou o mercado de alta, acabou o halving, acabou o ciclo, acabou tudo. Eu ainda acho que ainda vai se estender aqui ou um pouco além dessa linha aqui, tá? Talvez ali até
dia 10 de novembro, tá? Eu já falei isso várias vezes em outros vídeos, tá? Então, assim, tipo, ainda acho que tem chão ainda para andar. Talvez o topo do mercado venha acontecer aqui nessa casa aqui de novembro, tá? As primeiras 2 semanas de novembro. E o que acontece? Se a gente for respeitar esse canal, né, talvez ele trabalhe aqui, venha até essa zona, trabalhe aqui e volte a subir. O que ele não pode fazer é a formação de um ombro, cabeça, ombro. Mas a pergunta é, aonde está esse ombro, cabeça, ombro, Neil? Então, Mr. Anderson ou Neil, vamos lá. Temos aqui a formação de um ombro, cabeça, chegando até os 98. Opa, apagou. Ah, meu saco. Perdão. Ombro, cabeça, ombro. E aí aqui ele despencaria. Agora, até onde ele despencaria para depois voltar, fazer uma volta em V e subir de novo? Não faço ideia. O que eu faço ideia é que, se nós calcularmos essa faixa aqui dessa formação de ombro, levou mais ou menos 50 dias para ser formada. Depois, se nós pegarmos aqui a formação da cabeça, se isso aqui for uma formação de cabeça, temos mais 56 dias, 53, 50 e poucos dias. E se a gente usar essa formação de ombro para cá, até aqui, se nós botarmos mais 50 dias, já estamos no final aqui de outubro, tá? Basicamente, aqui é 30 de outubro, 31 de outubro. Então não tem espaço para fazer isso, tá? Esse ciclo foi uma bela de uma porcaria, tá? Eu vou falar a verdade, para mim foi uma bela de uma porcaria. Eu tive alguns lucros, tive mais um momento com altcoins, por isso que, né, sempre se fala, compra uma parte em Bitcoin e a mixaria tu bota em altcoin. Nunca faça o contrário. Algumas entradas que eu fiz nesse mercado foram aqui, tá? Deixa eu ver. As entradas que eu fiz na primeira vez foram aqui nessa zona. Tá? Depois eu passei até maio, junho. A última aporte que eu fiz foi em agosto de 2024. Cheguei a comprar esse fundo aqui mais ou menos. E aí depois eu entrei de novo. Comecei a entrar de novo e comprar mais a partir daqui, de dezembro de 2024. Aí de dezembro de 2024 até maio, junho, até maio. Até maio eu aportei grana também. Então todo esse período aqui eu aportei grana e todo esse período aqui eu aportei grana. Tá? Então o que acontece? Eu consegui pegar basicamente o mercado embaixo. Só que o Bitcoin só sobe, né? Ele faz correções de 30% no máximo, hein? Mas as altcoins, infelizmente, elas derreteram, caíram, enfim. Pode ser que é o momento de euforia máxima, a gente tenha uma varar reto aqui e buscar talvez esse topo aqui, sim, pode acontecer. Mas temos outra coisa aqui, se a gente olhar por esse gráfico, a gente tem uma coisa interessante de ver aqui. Tá? Se eu botar no gráfico semanal, demorou para carregar. Cadê minhas marcações? Onde estão minhas marcações? Ué, sumiu mesmo. Ó, se a gente pegar o gráfico semanal, tem esse canal gigante aqui, né, de longuíssimo prazo, e a gente tem esse canal aqui de médio e longo prazo, tá? Foi onde começou lá em 2022, né? A gente teve o comprimento desse topo aqui, fez um pullback, subiu, né? Não acharam que ia cair aqui, ia vir buscar os 12 mil, não veio, simplesmente seguiu reto e ele está respeitando esse canalzinho aqui até agora, tá? Então o que acontece, tá? Pode ser que ele chegue aqui no topo histórico em 300, 250, 280, 300 mil dólares. Pode tudo, gente. Pode tudo. Isso aqui pode se estender e vir até aqui, ó. E a gente vir até, sei lá, vamos botar aí até. Vamos estender, vamos botar lá até janeiro. Será que até janeiro não chega aqui? Uma subida como já aconteceu várias vezes? Uma alta parabólica, expansiva? Pode acontecer. Mas também pode ser que ele respeite esse canal e o topo seja aqui, em 174 mil dólares, 170, 160. Pode ser que ele vá até aqui, aí nós teríamos já 180, 190, talvez aqui 200 mil dólares. Não sei. Não dá para saber. Se ele romper esse canal aqui inteiro e vir buscar acima, aí sim ele vem buscar essa zona aqui. De 280 a 320, 310 mil dólares, tá? Mas assim, nós teremos que ter uma extensão um pouco alongada do ciclo, que não vai fechar aqui dentro dos 500 a 550 dias. São apenas 50 dias para a formação do Bitcoin, do topo do Bitcoin. Tá? Ah, mas você está querendo cravar e não sei o quê, e pode ser diferente, pode ser qualquer coisa, pode ser diferente, pode repetir igual ao passado, pode fazer o que quiser, o gráfico faz o que quiser, o mercado é soberano, já falei. Entendeu? Não tem como a gente controlar isso. O que a gente pode controlar é basicamente aonde a gente compra e aonde que a gente vende. Né? Se tu for day trader, tu já sabe que, né, basicamente, se tu é day trade e tu operou normalmente, né, não fazendo alguma forma diferente de operar, tu deve ter perdido muita grana nesse momento. Aí. A não ser que tu opere short também, ou se tu opera algum, como se diz, mercados futuros, ou seja lá o que for. É bem provável que muita gente aí esteja no 0 a 0 e já tenha perdido boa parte do capital. Se vocês perceberem aqui no gráfico semanal, vou botar no diário.
O cara não tem dinheiro para pagar o TradingView, é foda. É caro essa ferramenta. Assim, ó, se vocês forem analisar gráfico, tentem sempre analisar pelo gráfico do TradingView. Caso vocês não tenham saco para mexer nisso aqui, porque só vai poder usar 2 ou 3 indicadores no máximo, se não me engano, no modo free, vocês usem o TradingView da corretora. Na Gate tem, na Binance tem, várias corretoras têm a sua versão do TradingView. Vocês podem usar essa versão e ficar muito mais tranquilos em relação à análise de gráfico. Aqui, ó, as zonas que eu botei aqui dentro desse caixote aqui, ó, é basicamente o 50 e o 61 de Fibonacci. Pode ser que isso aqui seja fundo e volte a subir. Se a gente tiver aqui no gráfico menor, vamos ver o que está acontecendo aqui no gráfico de 4 horas. Ó, isso aqui já é um sinalzinho, já é um sinalzinho aqui diferente. Pode estar mostrando aqui talvez um... Não tem rompimento ainda, né? Não tem rompimento. Na hora que a gente tiver o rompimento disso daqui, aí sim, porque pode muito bem subir até aqui e parar reto de novo aqui para baixo. A tendência é essa, é subir até uma certa zona, ou aqui nesse fundo já, né? Não segurar aqui, ficar lateralizando por um tempo, vir até aqui e cair até aqui de novo, fazendo um fundo duplo, ou um fundo mais baixo que o fundo anterior aqui nessa zona. Exatamente em cima da média móvel de 40 semanal. Então, né, aqui é zona de compra. Aqui é zona de compra. Se tá em alguma altcoin aí que tá aparecendo essa questão aí de zona de compra, mete as mãos. Faz compras parciais. Nunca coloque todo o capital de uma vez só. Compras parciais e vendas parciais. Jamais entre colocando, eu tenho R$1.000, vai lá e soca R$1.000 de uma vez. Cara, tu vai ver isso aí oscilar, tu vai te apavorar. Ou tu vai ficar muito eufórico, tu vai estar subindo pra caramba e tu vai estar fazendo 2, 3 vezes o valor que tu colocou. Ou tu vai estar desesperado, porque isso aí pode simplesmente um ativo aí que tu vai colocar. Nunca coloque tudo numa coisa só também, né? Esse ativo pode simplesmente derreter na tua frente, tu não conseguir fazer nada e ficar preso dentro de um ativo aí porcaria, alguma coisa, um ativo tóxico, porcaria tóxica de meme coin. Eu tava falando aí outro dia, eu ia fazer um shorts e não consegui publicar, me esqueci na realidade. Busquem um livro chamado Os Axiomas de Zurique. Cara, esse é um livro de cabeceira para estudar. Não é um livro para tu ler uma vez só, é um livro de cabeceira para tu estudar sobre como manipular em mercados, como operar psicologicamente em mercados, entendeu? É um manual de como faz para trabalhar a tua cabeça e não cometer erro atrás de erro dentro do mercado financeiro. Tá? Assim, ao meu ver, leitura obrigatória. Se tu não pegar esse livro para ler, as chances de tu tomar choque são gigantescas. E eu falo por experiência própria. Então é o seguinte, assim que romper essa LTB aqui, tá? A gente vai ter talvez um pullback nela, ou um ombro, cabeça, ombro. Né? De novo, vou fazer aqui a previsão que eu quase acertei da última vez. Ele chegou a fazer um fundo mais alto que o fundo anterior. E aí fazer isso aqui. Pode ser que aconteça isso. Ou pode ser também que ele faça algo similar. Só um minuto. Pode ser que ele faça algo similar. A isso aqui. Fazendo pullback e depois... Tá? Isso aqui for fundo, né? Mas por que eu boto fé que talvez a gente esteja marcando um fundo? Por causa do RSI. Se a gente vê o RSI já está marcando um fundo bem abaixo ali bem abaixo no próximo ao 25. Tá? Tem uma coisa interessante aqui também no RSI, é que estamos vendo uma divergência já. Já temos uma divergência. Fundos mais baixos e fundos mais altos, posteriores. Tá? O que isso quer dizer? Se a gente olhar o gráfico, temos um fundo mais alto e um fundo mais baixo. Aqui temos um fundo mais baixo e um fundo mais alto. Isso aponta uma divergência. A mesma coisa aqui, ó. Temos um topo mais alto que o topo anterior. E aqui temos um topo mais baixo que o topo posterior. Tá? Então, assim, temos uma divergência. Aqui era um sinal onde poderia ter queda brusca no mercado. E foi o que aconteceu. O mercado simplesmente despencou. Momentos de divergência no RSI tem vários, em vários lugares. Assim. Vocês vão ver em vários pontos. É um sinal muito bom para que a gente consiga trabalhar essa questão de reversão majoritária de tendência a médio prazo, no caso. E aí, pessoal, o que a gente tem é isso aí, tá? Se eu mostrar aqui para vocês no gráfico o Ethereum, por exemplo, o Ethereum chegou, tocou em alta histórica, chegou a fazer um rompimentozinho aqui, não segurou e voltou tudo, né? A gente agora está fazendo um fundo mais alto que o fundo anterior, um topo aqui um pouquinho mais alto que o topo anterior, alta histórica, preço recorde aqui do Ethereum, e as médias móveis apontando para cima, tá? Médias móveis semanais apontando para cima. A RSI também já tocou lá em sobrevenda. Então, assim, a gente tem sinais aqui nítidos, né, para que a tendência ainda siga de alta. Tá? Pode ser que tenha uma correção, ele venha cair, venha aqui abaixo e faça de novo uma formação de ombro, cabeça e ombro. Pode ser que ele venha desabar e venha testar esses níveis aqui de novo. Não creio que venha acontecer isso. As médias móveis acabaram de se cruzar tudo para cima, então tudo apontando para cima. A média móvel de 200 está começando a curvar também, provavelmente ela vai apontar para cima. E aqui é o período de euforia, cara. Aqui é o fim do mercado. Então, assim, tem que botar na cabeça isso. Aqui é o fim do mercado. Aqui é onde acaba o ciclo de 4 anos
que completam, né? Bull market, bear market, lateralização, aí bull market de novo, né? Bull run, que é o momento de euforia, que é onde a gente está entrando agora. Ela já deveria ter acontecido antes, deveria. Vai chegar aqui o Ethereum, não sei, se chega em 15 mil, 17 mil dólares, vai ser euforia, vai ser loucuragem. Mas eu não creio que talvez chegue aqui. O Ethereum ainda acho que chega, tá? O Ethereum ainda acho que chega. O Bitcoin aqui eu já não sei, porque acho tá muito estranho. O Bitcoin tá muito estranho. Tá? Um gráfico diário aqui, ó, temos aqui, ó, o Ethereum batendo no meio do RSI, mostrando tendência de alta. O que a gente tem aqui é uma divergência, isso é feio. Não gostei disso aqui também. Percebi isso aqui agora. Não tinha visto isso. Pode ser que ele venha varar reto aqui para baixo. Não sei mais. Mas a gente tem uma divergência feia aqui. Os 3 topos mais baixos que os 3 topos em alta aqui, ó. Não é um bom sinal. Talvez a gente tenha que visitar o RSI aqui embaixo, para depois voltar aqui para cima. Ele fazer uma correção grande, tá? E aí, a gente até pode traçar uma Fibonacci aqui, ó. Para ver isso. Se a gente pegar esse fundo aqui. Se a gente pegar esse fundo... Aí, nota que a gente está testando exatamente a linha aqui, ó. Então, assim, pode ser que isso aqui, se romper para cima e buscar outra explosão de alta aqui, maravilha. Se romper isso aqui, já sabe, né? 38, 50, 61 de Fibonacci. É por isso que eu falo, cara, esse mercado... Esse ciclo tá um porre, cara. Ah, tá um porre. Isso aqui tá uma água de salsicha, tá uma coisa asquerosa. Eu não consegui... Se eu conseguir sair no 0 a 0, vai ser maravilhoso. Se eu conseguir sair no lucro, mais maravilhoso ainda. Mas eu, por enquanto, em algumas altcoins que eu estou posicionado, só prejuízo. Isso é punk de falar. Mas, vamos ver, né? A gente tem aí até... Vamos botar até dia 15 de novembro lá. Até dia 15 de novembro. 81 dias, cara. 81 dias pra fazer o teu nome. E aí, vai ou não vai? Tristeza, hein? Ó, Dog, tá? Dog tá aqui, testando 50 de Fibonacci. Desse fundo e esse topo, tá? Aqui o 61. Eu acho que vem no 61. Muito provavelmente venha testar esse topinho aqui. Tá? Aqui uma zona de resistência e suporte forte, que foi rompido para baixo. Né? Depois foi rompido para cima. Não teve reteste aqui em cima, não. Eu achei que isso aqui ia ser formação de ombro, cabeça a ombro. Não aconteceu. Simplesmente varou reto. E ele se encontra nesse canal aqui. Um canalzão gigantesco de baixo. Precisa romper essa zona aqui para fazer alta histórica. Dog tem que romper essa zona aqui de 1 centavo para mim ficar rico. Ela tinha que buscar pelo menos aí os seus 10, 15, 20 centavos. Minha alegria maior seria se ela viesse buscar essa zona aqui dos 30 e poucos centavos. Tá? Não sei se vai ser possível, espero que sim. Mas a gente tem um longo caminho pela frente. A gente tem 81 dias para ela fazer essa subida astronômica até aqui. Eu espero que aconteça. Rezando para que aconteça. Infelizmente, esse mercado eu me preparei, mas o mercado me colocou de joelhos de novo. É que assim, né? Também eu vou explicar para vocês aqui uma parada, tá? Em 2021, vamos voltar um pouquinho o gráfico aqui. Em 2020 teve a pandemia, o mercado disparou, subiu tudo isso aqui. Tinha um amigo meu me enchendo o saco para mim entrar nessa euforia que estava acontecendo no Bitcoin. E eu estudando bolsa e, não sei, porque não sei o quê, porque não era, porque não vai dar, porque não sei o quê, é muito complicado, Bitcoin, como é que se faz, corretora, o que é cripto, não sabia nada, não sabia gráfico, não sabia porcaria nenhuma. Nada, zero. Quando a gente chegou em março de 2020, isso aqui começou a andar, esse meu amigo entrou por volta dessa zona aqui. Ele começou a falar sobre cripto. E aí o que aconteceu? Durante, mais ou menos aí até o topo, durante 160 dias eu vi o mercado subir e fazer coisas abomináveis, em sentido de altas, apavorantes, entende? Quando o mercado caiu, eu já estava estudando análise técnica já nesse período aqui, tá? Em 2020, em 2021 na verdade. E aí eu comecei a ver que isso aqui era uma correção grande. E eu vi um cara fazendo uma análise de Fibonacci, desse fundo até o fundo do mercado ali até o topo. Não foi bem aqui na verdade, mas vamos lá. Não. Esse fundo aqui é demais. Tem que ser um fundo mais próximo aqui. Que dificuldade, hein? Não tá ajudando hoje o TradingView. Tá. Aí, eu vi o cara falando, não, porque vai ter correção, porque isso aqui é uma correção, Fibonacci rompeu uma LTA, não sei o que mais, parará, tá. Fez essa correção nos 38 aqui, aí eu resolvi entrar aqui. Tirei todo o dinheiro que eu tinha em bolsa e entrei aqui. E o que acontece? O mercado fez essa correção e todo mundo falando, não, o Bitcoin vai bater 100 mil dólares, o Bitcoin vai bater 100 mil dólares, o Bitcoin vai 100 mil dólares. E aí eu, né, na minha ingenuidade, achei que, né, vai a 100 mil, vai a 100 mil, beleza. Se a gente olhar aqui até 100 mil, não vou colocando no fundo aqui, mas não foi bem aqui no fundo, eu comprei esse fundo aqui, essa zona aqui. Tá? Aí veio 69 mil, vamos colocar aqui em 100 mil dólares. Vamos botar aí 100 mil, aqui ó, 100 mil. Tá? Eu teria ainda 256% de alta, só em Bitcoin.
Eu comprei muitas altcoins. E nesse período aqui foi uma zona de euforia muito grande. Então, pouca grana que eu coloquei ali, eu consegui quintuplicar, dobrar ela pelo menos aí umas de 4 a 8 vezes, tá? Em alguns ativos que eu botei. E aí eu fiquei segurando por quê? Vai romper isso aqui, vai buscar os 100 mil. E um dos únicos canais no YouTube na época que falava que não ia romper, ia cair tudo isso daqui, foi o Augusto Bax. E aí eu tomei uma surra, porque eu acreditei nos outros youtubers e não sabia muito de análise gráfica e tava torcendo que todo mundo tava falando que ia pra 100 mil. E o mercado aqui, não lembro qual foi o fato que aconteceu aqui, mas provavelmente foi a quebra foi a crise imobiliária lá, a quebra da empresa de imobiliária da China, e aí daqui em diante passamos aí, vamos colocar, do lucro a 90% de perda de capital. A gente teve 400 e poucos dias aí de quedas. Tá? E aí o mercado reverteu, fez um pullback, rompeu esse topo anterior aqui e foi embora. Tá? E aí eu resolvi entrar de novo no mercado, que foi quando eu tive dinheiro sobrando, aqui nessa zona aqui. Qual que era o plano? Era para ter comprado isso daqui, o animal não comprou isso aqui. Ele era para ter juntado dinheiro trabalhado e juntado dinheiro até aqui, nessa zona aqui. Tudo que eu comprei aqui, eu estaria num lucro absurdo até agora, porque teria toda essa subida aí. Alguns ativos voltaram a estaca zero, alguns ativos foram muito longe. Nozana, por exemplo, que é uma cripto de inteligência artificial, foi a 89 mil por cento de alta. Então, assim, muita coisa no mercado passa, a gente não consegue entrar, né? Porque é muita moeda diferente, é muita grana que tu tem que ter, e tu pode escolher poucos ativos, não dá para tu escolher 20, 30 ativos. Todo mercado de alta, todo mercado de cripto, se tu entrar, tem que entrar com uma quantia básica aí em torno de... não, quantia básica não, desculpe. Tem que ter uma quantia de moedas diferentes, básica, aí no máximo de 10 a 15 criptoativos diferentes. Tá? Sempre vai botar mais aporte em moedas mais consolidadas, mais fortes, com comunidades gigantes e altcoins de cacife, né, de calibre. Né? Não vai comprar porcaria. Ah, o dinheiro da porcaria é a mixaria que você vai colocar em outras moedas. Nunca, jamais faça o que eu já fiz. E nesse ciclo eu acabei errando mais uma vez. Mas é tudo aprendizado. Vou me dar bem? Não sei, tem 80 dias aí para me dar bem. 80 dias. Eu não tenho dinheiro para aportar, eu estou abrindo esse canal aqui no YouTube para justamente isso, ou conseguir monetizar, ou conseguir ajuda, né, também, que eu espero que o pessoal dê um apoio, porque a gente faz uma troca aqui, né, eu trago conhecimento para vocês, e vocês aprendem comigo a não errar. A minha carteira vai estar aí embaixo, se caso vocês quiserem fazer alguma doação, tá? Eu deixo o endereço da minha carteira aí embaixo. Mas futuramente eu vou colocar aí um endereço de Pix, aí vocês me ajudam também com essa questão, se caso não tenham domínio ou não queiram me pagar, fazer alguma doação em cripto. E vamos voltar aqui para o que interessa. Aí nós temos o Ethereum, já falei essa questão aí, né? Se romper essa linha aqui, ele vai buscar os valores lá embaixo. Então vai vir testar de novo esse topo, de novo esse fundo aqui, talvez. E talvez esse outro fundinho aqui no 61% em 2.900. Vai cair até lá? Não sei, acho que não. Só se der uma zebra muito ferrada no mercado. Amanhã a gente pode acordar com algum avião aí entrando em algum lugar que não era para entrar. E aí nós temos um noticiário, né, cheio de viés e coisas, de guerra e não sei o que mais. Né? A gente já sabe que pode acontecer. Isso talvez alongasse o mercado, realmente, a gente tem uma bull run gigantesca, mais prolongada, mas eu duvido muito. E aí, no mais, é isso. Vamos voltar aqui para DOG. Já fiz a avaliação de DOG, né? Essas zonas aqui, zonas de compra. Já dá para ficar comprando aqui, quem tá querendo se posicionar. Assim, uma coisa interessante, tá? Se vocês quiserem começar a fazer compras aqui, eu tenho 500 reais. Faz compra de 100 reais aqui. Chegar aqui embaixo, faz mais uma compra de 50. Chegar aqui embaixo, faz mais uma compra de 100. Bota o grosso das tuas compras mais aqui para baixo. Tem gente que faz o contrário, a gente vai comprando a maior quantidade aqui, e aí conforme vai caindo ele vai comprando o que restar até o mercado marcar um fundo. Aqui vai ser o fundo, bem provável, e acredito eu que sim. Tá? Pode ser que ele caia daqui e venha buscar o meio desse canal aqui, pode ser que ele caia e venha buscar o meio do canal. É provável, vai coincidir com esse ponto aqui e com esse fundo aqui. Vai acontecer? Não sei. Não tem como saber. Se eu soubesse, eu estaria rico já. RSI, tá? Fundos mais baixos que os fundos anteriores. Estamos tendo um encolhimento do RSI, ele está aqui em tendência de baixa, né, porque não sai não passa para cima da zona de 50 e permanece, ele passa a maior parte embaixo, né, da zona de 50, então estamos em franca tendência de baixa, basicamente uma lateralização também, né, porque não veio ainda abaixo dos 30. Seria interessante se ele tivesse um aprofundamento do RSI buscando essa zona aqui, para depois vir aqui romper essa LTB. Isso seria muito interessante também. Teríamos aí uma explosão de alta para vir romper isso aqui talvez depois. E a gente precisa romper isso aqui nessa zona, gente. Não tem mais brincadeira. Entendeu? Se segurar aí, pode crer que o mercado morreu. A gente vai ter pouca... Ah, morreu também não posso dizer isso. Não sei. Pela primeira vez eu tô assim, tipo, sem saber o que fazer. Se eu tivesse grana, eu estaria fazendo isso, cara. Eu estaria comprando mais aqui e mais aqui. Só que pela minha burrice de querer fazer position até o final do ciclo. Position até o final do ciclo. Segurei tudo que eu tinha pra segurar até aqui. E aí assim, tipo, olha a queda que eu peguei aqui. Olha isso aqui que eu peguei. 90% de queda. Claro, no topo, né? As minhas compras vieram mais ou menos aqui nessa zona. Aqui nessa zona aqui também. Talvez aqui um pouquinho aqui. E comprei um pouco aqui também. Então meu preço médio tá nessa zona aqui, entende?
Mas imagina quem comprou aqui, ó. Olha isso. 89% de queda. Olha que absurdo. Claro que o gráfico já está aqui, né? Então, assim, tipo, se a pessoa está posicionada ainda, ela teve aí só a perda de 75% de capital. Mas se ela está comprando, se ela comprou aqui embaixo, ela já está no preço médio. Então, assim, provavelmente ela já esteja saindo do prejuízo caso ela tenha comprado isso daqui. E se ela está comprando isso daqui, quando isso aqui romper e vier para aqui para cima, ela vai fazer um preço médio maior e vai ter um lucro absurdo. Né? É uma pena que a gente faz a burrice de comprar e ir comprando. Porque o que eu achei que ia acontecer, né? Eu achei que isso aqui ia ser rompido aqui, ou ia fazer um teste aqui para depois vir romper. E não, o mercado simplesmente desabou. Mas se tivesse rompido aqui, já estava um lucro absurdo. Já estava fazendo a festa. Só que aí, pela burrice, né, pela questão de falta de conhecimento, né, quando rompeu essas médias móveis aqui, as médias móveis começaram a apontar para baixo, eu já era para ter me desfeito aqui nesse pullback aqui, ó. O que é difícil de fazer, sabe? É muito difícil de fazer. Porque aí assim, ó, tu tens o teste na média móvel de 40 aqui, semanal. Ele volta, aí cai, rompe para baixo. E vai lá embaixo. E aí volta para fazer um pullback aqui. Aqui era o ponto de venda. Aqui eu era para ter me desfeito de tudo que eu tinha. Só que a gente, falta de experiência, né? Falta de experiência, não dá. E a questão do medo também, aquela coisa de, não, eu sou position. Pô, se eu tivesse vendido tudo aqui, cara, e tivesse deixado o mercado andar até, porque eu teria comprado tudo aqui, né, nessas zonas aqui. Aqui eu teria comprado, eu não esperaria que o gráfico fosse fazer essa queda aqui. Não tinha nem como adivinhar que isso aqui iria acontecer, né? Mas eu teria comprado tudo aqui. E aí eu já estaria num preço absurdo, né, de lucro. E comprado uma quantidade maior de dog. Só que, infelizmente, a gente não tem como prever essas coisas, né? O que eu pude fazer aqui na época? Eu comprei um pouco aqui, comprei um pouco aqui. Acho que comprei um pouco dessa parte desse fundo aqui também. Mas, assim, se eu tivesse uns 5, 6 mil reais, eu tinha comprado tudo isso aqui na época que eu tava vendo essa queda aqui. Por quê? Porque aí eu tracei esses dois fundos aqui, eu tracei essa linha aqui, abri esse canal e peguei esse topo aqui. E aí, antes de chegar até aqui, eu já sabia que isso aqui ia ser resistência. O gráfico veio, tocou e plum, caiu. Vral. Subiu de novo, tocou de novo, vral. Veio aqui, média móvel de novo, vral. Perdeu no fundos, né? Então, assim, tipo, provavelmente a gente vai ter mais uma queda aqui. Acho que pode chegar até aqui. Não é certo, mas pode chegar até aqui essa queda. Então, assim, vai fazendo preço médio, cara. Se tem grana, vai comprando isso aqui. Tá, mas aqui é o final do mercado, e aí o que acontece? Se não for mais, e aí? 15 de novembro. Será que ele vai? Agora, se tu tá comprado aqui, mano, tem que fazer preço médio, tem que começar a tocar grana aqui nesses pontos, se cair mais pra cá, comprar mais aqui embaixo também. Porque a hora que isso aqui voltar a subir, e por que eu acho que não passa daqui? Porque isso aqui é uma zona de suporte muito forte, do passado, né? Várias vezes testou isso aqui. Então, provavelmente vem até aqui e volte a subir, pra romper essa bicheira aqui. Eu tô de saco cheio, velho. Eu tô de saco cheio. Analisando o gráfico, agora que eu abri o canal aqui, tem algumas coisas que o cara fica indignado, não tem como não ficar, né? Mas, enfim. Vamos pular aqui pra Lobo. Galera que tem Lobo, enche as mãos de novo. Pô, isso aqui eu ainda ia falar, cara, comprem isso aqui. Isso aqui era zona de Fibo. E aconteceu dele vir testar até o 61 aqui de Fibonacci. Próximo do 61. Voltou a subir. Não rompeu essa linha também. Canalzão de baixa gigantesco. A Lobo tá mais feia que a Dog ainda. Mas quem comprou tudo isso aqui, ó. Quem comprou essa zona aqui, eu comprei aqui, ó. O preço médio nela já tá reposto. Isso aqui também, eu ia enfiar as mãos aqui. Sem grana. Quem tem caixa pra ir entrando, fazendo aportes durante todos os meses, cara, faz um preço médio absurdo. Então quando isso aqui romper esse negócio aqui, cara, ó, já pega lá pega o topo, tá? Pega o topo. Rompendo do preço onde tá? Não vou nem colocar lá embaixo, mas do preço onde tá até o topo ali, ó, já tem 900% de alta. Quem comprou esse fundo aqui, eu comprei mais ou menos nessa zona aqui, já vai ter seus 2.000% de alta caso chegue até aqui. Então assim, tipo, tem chão pela frente, gente. A gente só tem que ter fé. E fazendo preço médio. Não adianta. Quem comprou aqui tá no prejuízo. Quem comprou aqui tá no prejuízo. Quem comprou aqui tá no prejuízo. Acima dessa linha vermelha aqui, cara, tu tá no prejuízo. Então compra essa parte aqui embaixo, perto dessa zona verde aqui, ó. Porque aqui é onde vai fazer um preço médio para sair do 0 a 0 e sair com lucro lá na frente. Vamos ver aqui. Shiba. Cara, Shiba pra mim acabou isso aqui. Se caso isso aqui subir e chegar nesses topos anteriores aqui, ó, eu vou me desfazer de boa parte delas. Eu gostaria muito que ela fizesse, né, encontro do topo histórico lá, buscasse a TH dela aqui. Né? Mas não sei se vai acontecer. Pra mim essa moeda aqui já foi pro balde, não tem mais nada nela. Ah, formação de xícara, né? E alça da xícara. Não, o ciclo termina aqui, cara. Não vai ter a formação do resto da xícara. Esquece. Se tiver também, eu não vou participar, eu não vou entrar. Eu vou me desfazer assim que isso aqui subir e me sair do 0 a 0, porque eu tô... Ó, eu fiz as minhas compras aqui, tá? Em 2021. Fiz compras aqui e aqui. E aí depois que fez todo o lucro aqui, eu botei, acho que, sei lá, 600 reais, botei 100 reais aqui e 400 reais aqui, acho que foi uma coisa assim. E aí eu fiz lá quase 3, 4 mil reais nessa subida. E depois me entregou toda essa queda aqui. Aí eu fiz um preço médio aqui nessa zona. Fiz preço médio, fui comprando Shiba por um baita tempo. Aqui eu fiz lucro. E aí assim, tipo, a Shiba não sai disso aqui, cara. Assim que ela romper esses topos aqui, eu já vou começar a realizar minhas parciais. Caso ela chegue aqui em cima, eu vou realizar todo o restante. E aí, balde. Shiba, porcaria. Baby Doge, outra bicheira.
Olha isso, lateralização desde 2021. Não tem uma tendência clara de alta, é só lateralização. Ela tá presa nesse range aqui, vai fazer quase 5 fucking years. Eu pensei em me desfazer quando ela chegou aqui. Me desfazer de alguma parte, pelo menos. Realizar um lucro. Não, porque agora que chegou aqui, pá, agora rompe isso daqui, vai fazer um pullbackzinho aqui, vai vir aqui, vai romper e vai embora. Vamos ficar tudo milionário com Baby Doge. Ah, vai chegar lá em cima. Pô, se chegar lá em cima, pô, o preço médio que eu fiz foi aqui. Se chegar aqui no meio do canal, pô, olha só, já vai fazer 3.000% de alta. Ah, se chegar aqui, 5.000% de alta. E aí olha onde ela tá, até hoje. Não adianta. Bonk, bonk. Só conheço uma pessoa que ganhou dinheiro nisso aí, comprou essa zona aqui. Em 2023, comprou essa subida aqui toda. E fez muita grana nesse negócio. O cara botou muita grana nesse negócio. Imagina quem comprou aqui, 23.000% de alta. Botou R$100, virou 100 vezes 230, 23 mil reais, isso? Ah, Paulo Freire aqui tá foda, não tô bom pra cálculo agora. Mas vamos colocar aí 23.000% de alta. É 26 aqui nesse topinho. 25, vamos botar aí 25.000% de alta. 250 vezes. Comprou R$1.000, virou 250 mil reais. R$100 virou 25 mil. É grana, né? É muita grana, muita grana. Boom. Boom é só porcaria também. Outro negócio que só trouxe tristeza. Canal de baixo gigantesco. Tá dentro disso aqui. Querendo romper esse triângulo simétrico aqui. Querendo. Aí rompe e vem e volta para baixo. O que tá me deixando mais ou menos otimista é essa média móvel de 21 aqui começando a curvar. Se ela começa a curvar e a gente tem um rompimento dessa zona aqui, fazendo um pullback aqui, indo buscar novas valorizações, provavelmente a gente tem um rompimento disso aqui. Esse canal de baixo horroroso que acontece já vai fazer também aí, 2024, vai fazer 2 anos de canal de baixo. Outra coisa horrorosa, Vogs. A moedinha de cachorro do Telegram. A única coisa que me deixa mais ou menos aqui otimista é que ela quase rompeu esse canal de baixo aqui, ó. Se a gente enfraquecer isso daqui, ó. Não sei o que tá nessa cor tão forte. Se romper esse canalzinho vermelho aqui fazendo pullback, vindo aqui pra cima, dessa zona aqui, e a gente sair disso aqui, talvez ela tenha uma boa alta aí. E são moedas grandes, cara, que tem muita gente com ela. Não sei o que vai acontecer, não sei qual é o futuro dela. Aqui a gente tem a Jasmine, projeto japonês. Projeto japonês. Se a gente traçar isso daqui, ó, temos o suporte aqui, ponto de compra. PayPay, a Pep chinesa. Eu fui inventar de comprar essa porcaria aqui também. Sentei na graxa, comprei aqui nessa zona. Boa parte do meu patrimônio derreteu. Comprei mais aqui embaixo também. Fez a formação de ombro, cabeça, ombro e meti as mãos aqui nessa zona. Só que meu lucro foi até aqui e voltou de novo. Quer dizer, mais outro ponto de compra aqui, ó. Só que tu não sabe se isso aqui vai cair, vai perder fundo e vai ir mais fundo. Esse aqui é o problema de comprar essas porcaria. X-Empire é outra que também não sai do lugar. Mas isso daqui eu tenho certeza que a hora que conseguir fazer o rompimento total disso aqui, ó, ela vai fazer um paulaço aqui pra cima. Vai buscar essa zona aqui rapidinho. Certeza. Eu espero, na realidade, né? Certeza não dá pra ter. E olha aqui, GME, GameStop das cripto. Outra coisa que também tá esquisito pra caramba. Nem sei se esse canal aqui é válido, tá? Eu tracei isso aqui na época, mas não tá com cara de que vai ser respeitado. Eu acho que isso aqui vai buscar um rompimento. Vai vir pra baixo. XCN, Onyx Coin. Cara, essa daqui eu ganhei uma graninha nisso aqui. Meu preço médio tá aqui nessa volta aqui. Mas não foi aqui que eu comprei. Comprei mais aqui pra trás, nessas zonas aqui. Botei $98, eu acho. 98 foi pra 1.700 quando chegou aqui nesse topo. 1.700 doletas. Vim, tá louco, quase 2 contos de doleta. Tá dentro desse triângulo simétrico. Esperamos o rompimento para baixo, para depois voltar e romper para cima e aí ir embora. Já era isso, cara. Não era mais para estar operando nesse sentido aí dessa demora toda aí. A gente colocar aqui dia 1º de setembro e aqui 1º de novembro. Vou estender isso aqui até o dia 15, tá? Que é para mais ou menos onde eu acho que as altcoins vão estar chegando, fazendo topo também. Seria muito bom se ela viesse buscar esses topos aqui, ó, que seriam os topos históricos dela.
muito legal se isso acontecesse, porque, né, basicamente eu teria mais aí, deixa eu ver, botar daqui até aqui, 10.000% de alta. 98 dólares se tornariam 100 vezes, 9.800 dólares, é isso? 9.800 dólares. Por que eu não botei 980 dólares? Por que eu não botei? Porque não tinha, né? Tá achando que eu sou rico, pô? Tá achando que eu sou rico? Isso daqui, Toshi. Ah, Toshi. Toshi é um negócio bem esquisito esse negócio aqui. Precisa romper essa linha aqui também. Esse triângulo de ascendente. Triângulo ascendente para alto. E buscar esse topinho aqui. Se buscar isso daqui, eu já me desfaço de alguma parte dela também. Por quê? Por quê? Por quê? Porque estamos no final do ciclo. Exatamente por isso. Se duplicarmos aqui, colocarmos até primeiro, 2 de novembro, vamos botar aí até dia 15, né? Aqui temos a zona eufórica dessa moedinha aqui e acabou o ciclo dela. Duvido que vai passar por isso aqui, pra cima. Se passar, a gente pega, duplica o canal pra cima e aí temos os próximos alvos dela. Seria aqui a casa de 2 centavos, eu acho que é. Não? É, temos essas zonas aqui. Acho difícil vir pra cá. Pode ser que venha. Pode ser que dê aquele paulaço reto, assim, ó. Pode ser. Noodle, ou Noodle, não sei como é que se chama, como é que se pronuncia essa aqui. Isso aqui é um projetinho de rastreador lá de GPS e Bluetooth. Tu deixava o teu celular ligado e por onde ele passa, ele faz pareamento com outros aparelhos e vai te dando uma mineração de moeda. Tu ganha moedas ao fazer isso. É um projetinho bem legal, que eu cheguei a fazer mineração dela, ganhei muita moeda. Cheguei a comprar alguma coisa aqui, nessa zona que eu comprei alguma coisa, comprei um pouquinho aqui. Cheguei a comprar aqui nesse fundinho aqui de novo. E aí ela desabou e simplesmente fez meu capital virar zero. 97% de quedas. Aqui, 93%. Ah, cheguei a comprar alguma coisa aqui? Não. Aí depois o que ela faz? Desse fundo aqui até esse topinho, 900% de alta. Quase 1.000%. Quase 1.000. Ah, mas dá pra entrar nela ainda? Eu não sei, dá pra entrar. Acho que sim. Temos aqui, ó, Fibonacci. Temos a zona de Fibonacci. Ela tá testando leão de Fibonacci. Eu colocaria alguma grana aqui se porventura eu tivesse. Pode ser que ela venha, rompa isso daqui, vá embora, siga numa nova alta aí. E aí, assim, do ponto onde ela tá, até esse topinho aqui, vamos colocar até esse topo, tá? Desse ponto aqui. Até esse topo. Caso ela vá subir aí, ó. 4.000% de alta. Ah, e se ela buscar o topo histórico lá no início, 11.000% de alta. Vai fazer isso? Não sei. Não faço ideia. Dogecoin. Triângulo simétrico. Rompe pra cima, depois vai pra baixo, ou rompe pra baixo, depois vai pra cima? I don't know. Ou rompe pra cima e vai pra cima. Ou rompe pra baixo e vai pra baixo. Não sei, eu acho que segura a média móvel de 200. Tá? Mas é bem provável que ela permaneça aqui por um bom tempo até subir de novo, até o próximo round, que ela vai permanecer nessa lateralidade. Não acho que ela vai ficar acima desse topo histórico. Pode ser que ela fique trabalhando aqui, nessa zona aqui. Pode ser. Mas como é uma moeda inflacionária, eu acredito que essa porcaria vai morrer também. A única que eu boto fé que talvez siga subindo e tenha tendência de alta até o fim dos tempos é a DOG. Essa eu enchi o carrinho. Pena que não deu pra comprar mais agora. Queria ter comprado pelo menos 1 milhão dela. Cara, e o dólar americano contra o real tá fazendo isso aqui, ó. Tá segurando nesse suporte aqui. Nesse suporte. Vai perder e vai buscar a média móvel de 200? Eu creio que sim. Faz muito tempo que ela não testa a média móvel de 200. E agora tá no novo patamar a média móvel de 200. Então provavelmente venha testar. Caso tenham como comprar dólar agora, né, principalmente o dólar Tether, é um bom ponto de compra. Tá baratinho. Aproveita que eu comprei basicamente aqui nessa zona na última vez. Vocês vão estar comprando descontado. Feito, pessoal. Mas é isso. Fui. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da análise de hoje, tá? Eu vou pedir para que vocês deem um pouquinho de atenção aí nessa questão de curtir, compartilhar. Comenta aí também o que tu quer ver. Se tu quer ver alguma moeda nova, bota aí o nome do projeto. A gente vai analisar aqui, vamos tentar fazer uma análise legal no próximo vídeo. Também, se vocês quiserem ajudar aí em questões financeiras, quiserem ajudar o canal, eu vou deixar o endereço da carteira aí abaixo. Ainda não disponibilizei nada de recurso de Pix, mas assim que eu conseguir, eu também vou deixar um código QR no cantinho ali para o pessoal poder dar essa ajuda. E vamos lá. Espero que tenha conseguido atingir as expectativas de vocês aí de análise de cripto. E vamos para a próxima. Até mais, um abraço e vamos embora.